Escritório Social. A iniciativa do CNJ para atender egressos do sistema prisional é reconhecido como boa prática por Programa das Nações Unidas. No Distrito Federal, autuações de motoristas sem a cadeirinha de bebê aumentam em quase 30% em um ano. Só no primeiro semestre de 2019 foram 2.056 multas. O que pode acontecer quando o nome de uma pessoa vai parar em lista de inadimplente de forma indevida? Negativar o nome indevidamente pode gerar indenização por dano moral. E ainda, como acabar com um dos grandes inimigos da natureza, o plástico. Olá, boa tarde. Boa tarde. Uma ação conjunta dos Ministérios Públicos de Pernambuco e do Mato Grosso do Sul resultou na prisão de José Maria Pedro Rosendo Barbosa, condenado a 50 anos em regime fechado pela morte do promotor de justiça de Itaíba, Tiago Faria Soares, e pelas tentativas de homicídio contra a noiva do promotor e o tio dela. José Maria Rosendo estava foragido e foi localizado na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, Francisco Dirceu Barros, disse que vai pedir a transferência de José Maria para um presídio federal. O juiz da 10ª Vara Federal em Brasília, Valisney da Silva Oliveira, vai ouvir os 4 hackers presos na Operação Spoofing da Polícia Federal na semana passada. A audiência marcada para as 10 horas da manhã desta terça-feira será sigilosa. Os 4 presos tiveram a prisão temporária prorrogada por mais 5 dias. Eles são suspeitos de terem invadido os celulares de várias autoridades. A Organização das Nações Unidas reconhece como boa prática o projeto Escritório Social do Conselho Nacional de Justiça, que já funciona no Espírito Santo e no Paraná. A iniciativa do CNJ é para oferecer atendimento qualificado para pessoas que saíram do sistema prisional, seja por cumprimento de pena ou progressão para os regimes aberto e semiaberto. O reconhecimento da ONU foi por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Os escritórios sociais hoje já funcionam no Espírito Santo e no Paraná. As unidades prestam serviços psicossociais, de saúde, educação e oportunidades no mercado de trabalho. Até o fim do ano, o projeto vai ser implementado em outros 10 estados. A juíza titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal negou o pedido do ex-senador Luiz Estevão para pagar em 120 parcelas, o que levaria 10 anos, a multa penal que foi aplicada no valor de mais de 8 milhões de reais. Na sentença, a juíza afirma que o ex-senador tem capacidade econômica mais que suficiente para pagar integralmente o valor da multa processual. Diante disso, Luiz Estevão será intimado a realizar o pagamento no valor integral em parcela única. O pagamento é uma das condições para que ele permaneça no regime semiaberto. Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. No Distrito Federal, um banco vai ter que indenizar um homem por incluir o nome dele em lista de inadimplente. Negativar nome indevidamente pode gerar indenização por dano moral. De acordo com o entendimento do STJ, a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes deve ser feita depois que o devedor for notificado. Mas não foi o que aconteceu com Carlos. Ele descobriu que era dono de uma suposta dívida da pior forma. Na hora de pagar umas compras, o cartão foi recusado e quando foi pesquisar o motivo, descobriu que tinha 2 cartões do Banco Santander, que ele nunca foi cliente, e uma dívida que nunca contraiu. Baixei o app do Serasa e descobri que eu estava negativado 5.800 e alguma coisinha no Banco Santander. Aí entrei em contato com o Banco Santander para tomar as devidas providências e registrei tudo lá. É importante dizer isso, que tem que ser registrado tudo, deixar tudo documentado, e acionei judicialmente o Santander na Justiça. Na ação, o banco não conseguiu provar o contrato de prestação de serviço entre a instituição e o Carlos e, consequentemente, a legitimidade da dívida. O Santander explicou que deu baixa no nome de Carlos num cadastro de inadimplentes logo após o pedido dele e constatou que a transação financeira tinha sido uma fraude.
O segundo juizado especial cível de Brasília determinou que o Banco Santander indenize o Carlos em R$ 3.000 por danos morais. De acordo com a decisão, a inscrição no cadastro de inadimplentes, além de limitar o crédito de Carlos, também atentou contra o patrimônio e a imagem do analista de sistemas. Segundo este advogado, esse é um tipo de golpe muito comum por causa da vulnerabilidade na segurança das transações bancárias. O banco, às vezes, ele não tem controle de diversos cadastros, sites, até falsificados que são criados por criminosos. Isso é uma prática tão comum que hoje, para cadastrar esse tipo de processo no tribunal, nós temos um assunto específico para esse tipo de fraude, o que demonstra que os bancos necessitam de maiores cuidados e cautelas na análise documental de clientes. O Santander disse por meio de nota que não comenta casos que estão na Justiça. Juízo de Direito da Segunda Vara de Rio Largo, em Alagoas, foi definido como juízo provisório para julgar medidas urgentes relativas aos bloqueios de bens da usina Santa Clotilde. A decisão, em caráter liminar, é do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. No pedido encaminhado ao STJ, a empresa alegou que o Juízo de Direito da Segunda Vara de Rio Largo aceitou o processamento da recuperação judicial, mas mesmo assim a usina sofreu bloqueios de bens e valores em contas bancárias por meio de atos executórios de outros juízos. A usina recorreu ao STJ pedindo a suspensão dos processos judiciais e o reconhecimento do Juízo de Direito da Segunda Vara de Rio Largo para resolver em caráter provisório medidas urgentes. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, deferiu parcialmente a liminar. A competência permaneceu com os mesmos juízos nos casos em que houve desbloqueio e devolução de valores ou demora no protocolo do conflito de competência. Nos demais casos, ficou definida a competência do juízo da Segunda Vara de Rio Largo. Na decisão, o ministro ressaltou que, segundo a jurisprudência do STJ, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial devem ser realizados pelo juízo universal. A liminar tem efeito até o julgamento do conflito de competência pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. E a seguir, como saber se um produto é realmente orgânico? O consumidor pode exigir a apresentação do selo ou do certificado por parte do produtor ou do local de venda. É lei. Dependendo da idade da criança, é preciso usar a cadeirinha dentro dos carros, mas nem todos respeitam. No Distrito Federal, por exemplo, só no primeiro semestre deste ano, mais de 2.000 pais ou responsáveis foram multados por não cumprir a determinação. Para passear de carro, Catarina só vai no bebê conforto. O equipamento é preso no banco do passageiro e tem cinto reforçado. Afinal, segurança é tudo. Foi a coisa mais importante que a gente pensou desde que a gente engravidou, era como que a gente ia transportar a nossa filha. E escolhemos este bebê conforto aqui, que é o que a minha irmã tem, e ela indicou pra gente, e a gente achou muito seguro. E ele é muito fácil de utilizar. Mas nem todos os pais têm a mesma preocupação. O número de autuações de motoristas sem a cadeirinha para transportar bebê e crianças aumentou quase 30% em um ano. O levantamento foi feito no Distrito Federal. Só no primeiro semestre de 2019 foram 2.056 multas. No mesmo período do ano passado, foram 1.584. A nova média é de 11 irregularidades por dia. E por isso, sinal de alerta no Detran da capital do país. A infração, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, é gravíssima. 7 pontos na carteira, além da retenção do veículo. Se não aconteceu nada de grave, né, um acidente, por exemplo, que esse é o problema maior, a pessoa também está sujeita a uma abordagem, a multa, a retenção do veículo e, caso não seja sanada a ausência do equipamento, remoção ao pátio do Detran. É preciso ficar atento às normas na hora de transportar crianças e bebês em veículos de passeio. Até 1 ano é obrigatório o uso do bebê conforto. Até 4 anos, cadeirinha. Até 7 anos, assento com elevação. Até 10 anos, cinto de segurança no banco traseiro. Já no banco da frente, aí só depois dos 11 anos.
Ocorrendo um acidente que venha a ceifar a vida da criança, o condutor, não necessariamente o pai, mas o condutor do veículo que é responsável pelas regras de segurança do veículo, ele pode vir a ser, sim, indiciado e acusado de um homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, mas se assumir o risco, né, pela vida daquela criança, por não observar as regras de segurança que deveriam ser observadas e aplicadas naquele transporte. O mercado de orgânicos cresce 20% ao ano no Brasil. O controle e o registro são feitos pelo Ministério da Agricultura. Os orgânicos devem ser livres de agrotóxicos. São 16 anos cultivando café em uma área de 40 hectares nesta propriedade no Distrito Federal. Desde que iniciou o cultivo, o seu Coutinho adotou métodos. Os agrotóxicos aos poucos vão sendo deixados de lado. Produtos biológicos que não agridem a natureza são cada vez mais utilizados. Requisitos para vender o café para o exterior. Todo este esforço rendeu um prêmio para o agricultor. E essa exigência vem de longe, mais precisamente da Europa. É que o seu Coutinho vende toda a produção para uma empresa italiana. Isso depois dela fazer os testes e verificar se padrões e critérios foram atendidos. De lá, o café segue para a moagem e é vendido para outros 140 países. Um mercado extremamente exigente. Os padrões que eles adotam hoje para detecção de resíduo de agrotóxico, tem 2 ou 3 laboratórios no Brasil que conseguem fazer isso. E, inclusive, isso é um processo caro. Pesquisas feitas no Brasil mostram que o mercado de produtos orgânicos cresce 20% ao ano. Isso faz aumentar o número de produtores interessados em explorar esta área. Mas é preciso seguir alguns requisitos. O produto deve estar livre de agrotóxicos ou adubos químicos, não ser transgênico, e os produtores devem se preocupar com a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Além disso, o produtor precisa ter um certificado emitido de acordo com a destinação final dos orgânicos. O controle e registro são feitos pelo Ministério da Agricultura. Para a venda direta ao consumidor ou envio a instituições públicas, o registro é diferente daquele exigido para quem vende os produtos a restaurantes e supermercados. Produtores que queiram se certificar como orgânicos, eles devem procurar ou uma certificadora, né, que seja cadastrada no Ministério da Agricultura, que vai fazer as auditorias à propriedade, ou então tem outras formas, como pela OPAC, que é um grupo que faz essa fiscalização, né? A OPAC também é registrada pelo Ministério da Agricultura. Já os agricultores familiares, eles podem se reunir, né? No mínimo 5 agricultores formando uma OS, né? Que eles mesmos vão fazer o controle. Nesse caso, eles não vão ter o selo. Eles vão ser certificados, terão a certidão junto ao Ministério de Agricultura, mas não terão o selo exposto nos produtos, né? Então, esses agricultores eles vão vender diretamente para o consumidor. Mas como o consumidor vai saber se aquilo que está comprando realmente é orgânico? O consumidor pode exigir a apresentação do selo ou do certificado por parte do produtor ou do local de venda. É o que faz a Francinete, que hoje só compra orgânicos. A gente precisa ter esse comportamento para que a gente tenha um retorno lá na frente necessário, né? A gente consiga manter uma saúde estável, sem muitos problemas, sem muitas doenças crônicas. O Ernesto também só consome alimentos sem produtos químicos. Principalmente porque está aumentando muito o número dos agrotóxicos liberados aqui no Brasil, né? Então, quanto menos a gente puder ingerir esse tipo de substância, ter certeza de que não está ingerindo, é mais seguro. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Rodrigo Justus. Antes de mais nada, eu agradeço a presença. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, o produto está lá, tem o selo e de alguma maneira se descobre que aquele produto, na verdade, ele não tem nada de orgânico. O que é que acontece com o produtor? Na verdade, o produtor vai responder um processo, né? O artigo 272 do Código Penal estabelece crime, né? Equiparando a falsificação à adulteração de um produto. Por quê? Porque quando o produto é vendido como orgânico, ele tem que estar livre de produtos químicos na sua produção. Significa, na verdade,
é quase que um estelionato, né? Porque existe... e o produto orgânico ele é vendido mais caro do que outro produto. Então, visa-se um lucro vendendo aquilo que não é como se fosse orgânico. E no que se refere a esse selo, essa certificação, quando a gente fala em agricultura familiar, me parece que os próprios produtores vão fazer essa fiscalização do produto. Tem algum mecanismo que torne esse processo sem vícios? Veja, quando nós vimos na matéria o selo num produto, num mercado, significa que o selo, aquele produtor, ele tem uma certificação, ou seja, ele paga uma empresa que é cadastrada no Ministério da Agricultura que vai esporadicamente conferir a qualidade do produto, o exame naqueles produtos, a verificação na propriedade. Já a agricultura familiar, especificamente, é feito um cadastro através de uma organização dos produtores, ou seja, cabe a eles, né, se policiarem. Então, é aí que, eventualmente, nós vemos notícias e tal de que ocorrem casos, né, de produtores que acabam não respeitando a legislação e vendem o produto que não é orgânico como se fosse. Já houve até um caso famoso de uma pessoa que era um produtor conhecido de produtos orgânicos e que foi gravado que ele pegava, na verdade, a famosa xepa. Ele pegava a sobra da Ceasa e vendia, que não tinha nada de orgânico e vendia. A fiscalização nesse sentido, ele é um gargalo que existe no Brasil em relação a produtos orgânicos? A fiscalização ela ainda é bem precária, né? Porque veja que no Brasil nós temos hoje em torno de 20 mil produtores, né? Nós teríamos que ter também mais laboratórios, né? Fazer a coleta nesses mercados também, nessas feiras, para fazer um acompanhamento da qualidade desses produtos, atestar. Isso inibirá, com certeza, as fraudes, né? Porque se existe uma fiscalização mais ostensiva, então as tentativas de vender o que não é orgânico como se fosse, então elas vão ser maiores. E o consumidor? Como é que o consumidor pode aferir se de fato esse alimento é ou não orgânico? É quase impossível, né? Veja que trata-se de um teste bioquímico de resíduos, né? Você tem que analisar, porque aparência por aparência é tudo igual, né? Às vezes até algumas feiras dizem assim, veja como a minha fruta, ela é orgânica porque tem uma mordida de um inseto, alguma coisa assim, mas na verdade isso não significa nada na prática. Então a aferição da qualidade do produto, se vamos dizer assim, intrinsecamente ele é orgânico, se faria apenas por exame laboratorial. Existe uma situação muito comum ao longo das décadas que acompanhamos na questão da exportação, que é o fato de que determinados produtos, às vezes, quando vão para fora, têm uma qualidade melhor do que aqueles que são vendidos aqui. Isso acontece também com relação aos orgânicos? Existe algum dado sobre isso? Na verdade, existem as regulações dos mercados. Você vê, nos Estados Unidos, o próprio leite orgânico, ele é aceito aditivos no leite, tendo em vista que o leite ele vai ficar armazenado e tal. Ou seja, para cada tipo de produto e para cada tipo de mercado, existe um conjunto de exigências. Vimos aqui na matéria, o exportador, né, ele tem que atender o padrão lá, né, do país que está adquirindo esse produto, né? Não existe uma uniformidade internacional em relação a produtos. Cada país tem as suas regras. O Brasil tem a sua regulação através do Ministério da Agricultura. Doutor Rodrigo, para a gente finalizar, no que se refere à legislação que regulamenta os orgânicos, a nossa lei é avançada? É uma lei avançada. Ela traz uma linha de corte, né, regulamentação para a agricultura familiar, porque ficaria muito caro para um produtor gastar 5, 10 mil reais por mês para pagar uma empresa certificadora para conferir. Então, o Brasil tem uma legislação e nós precisamos aprimorar aí a questão da fiscalização. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo sobre esse tema mais uma vez. Obrigado. Obrigada, boa tarde. A seguir, as alternativas para acabar com um dos maiores inimigos da natureza, o plástico. Com a casca do maracujá, eu fiz um plástico biodegradável. Adeus ao copinho de plástico. O Judiciário de Mato Grosso adere à resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para a prática sustentável no consumo de água. E você, enquanto está trabalhando, bebe água quantas vezes ao dia? E o que usa para isso? Eu
sempre tenho a minha garrafinha aqui do lado. E olha, se você é daqueles que pega aquele velho copinho de plástico, enche, bebe água e depois descarta no lixo, saiba que, na verdade, o que você tem que descartar mesmo é esse hábito. Uma prática sustentável que o Poder Judiciário de Mato Grosso está incentivando por meio de uma resolução do CNJ que prevê a substituição de água envasada em garrafinhas como essas ou copos de plásticos por sistema de bebedouro com garrafões retornáveis. É economia financeira e menos danos ao meio ambiente. É muito importante porque também contribui com o prêmio CNJ da qualidade, que é uma nova forma de avaliar os tribunais de justiça de todo o Brasil. E aqui no estado de Mato Grosso nós estamos fazendo a nossa parte, reduzindo o consumo de materiais plásticos. As únicas exceções de uso são nas sessões colegiadas do TJ e no Juizado Especial Itinerante. Na Escola dos Servidores, mudanças já foram feitas. A gente vai voltar ao trabalho de servir água em jarra, mineral, num copo de vidro, para contribuir com essa política de sustentabilidade. Rosivaldo é instrutor do PJE do Tribunal de Justiça e, enquanto está trabalhando, já tem ali do lado tudo o que precisa para matar a sede. Se nós olharmos aqui na sala, vamos ver pouquíssimos copos e o servidor traz a própria garrafinha, né? Então, acredito que seja muito válido e mais válido ainda quando o servidor adere, né, à iniciativa. O plástico é um dos maiores inimigos do planeta. Veja como combater essa ameaça constante à fauna e à flora com mudanças de hábitos e adotando novas práticas. Não importa o que fazemos ou para onde vamos, o plástico está presente. No celular, no carro, na cozinha ou nas peças do computador que você usa no trabalho. Ele faz parte da nossa rotina. Em alguns casos, substitui metal ou vidro. É resistente? Barato? Plástico seria o material perfeito se não gerasse tanto passivo ambiental. As partículas do material lançadas na natureza aumentam o prejuízo à fauna e à flora, rios e oceanos. Com plásticos, a vida na Terra segue ameaçada. Estamos no Núcleo Bandeirante, a 15 quilômetros da área central de Brasília, na fábrica do pai do Pedro Henrique. São 70 funcionários que se dividem nos 3 turnos para produzir 150 toneladas de plástico por mês. Nossa matéria-prima ela vem do polietileno ou do polipropileno, que são duas coisas que a gente fabrica aqui. A gente extrusa isso, blenda ele certinho, é como se fosse uma receita de bolo. Para cada finalidade é uma mistura diferente. A gente faz essa composição, fabrica as bobinas de plástico, depois fabrica. Se ela tem alguma logomarca, alguma coisa assim, vai para o setor de impressão. A gente coloca essa impressão nele, depois vai para o setor de acabamento, onde ele ganha forma realmente. A cadeia produtiva emprega mais de 300 mil pessoas no Brasil todo. O setor movimenta cerca de 65 bilhões de reais por ano. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria do Plástico. Em uma análise simplista, plástico é eficiente e presta um bom serviço à economia. O problema é o caminho que ele percorre quando é descartado. Na natureza, a estimativa é que o material demore 400 anos para se decompor. Dados do Banco Mundial apontam que o Brasil é o 4º maior produtor do material do mundo e também o que menos recicla. Estamos falando de pouco mais de 1%. Um levantamento feito pelo WWF, a ONG ambiental com atuação no mundo todo, analisou a relação com o plástico em mais de 200 países. O estudo revelou que cada brasileiro gera cerca de 1 quilo de plástico por semana. O volume total de resíduo plástico que nós geramos no Brasil são 11,3 milhões de toneladas ao ano. E nós reciclamos apenas 145 mil toneladas, ou seja, é praticamente nada. A ONU estima que se medidas emergenciais não forem tomadas e o ser humano não mudar o comportamento, em 2050 teremos mais plástico que peixes nos oceanos. Na nossa busca por alternativas às embalagens poluentes, encontramos a Juliana, de 18 anos, aluna do curso técnico de administração pelo Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul. Ela desenvolveu uma tecnologia que transforma a casca do maracujá em um filme plástico. Incomodada com esse problema ambiental, a minha professora orientadora, a Flávia Tordovski, ela me incentivou a ir atrás de uma solução para esse problema através da ciência. E foi aí, então, que com a casca do maracujá, eu fiz um plástico biodegradável. O filme feito com a casca do maracujá funciona como um suporte para as mudas. No plantio, direto no solo, o plástico vai junto. Ele se degrada em até 20 dias.
A ideia inovadora fez com que Juliana ganhasse o prêmio Jovem Cientista do ano de 2018, promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, o CNPq. A gente sabe, ainda falta muito para o plástico ser lembrado apenas como um importante segmento da indústria e deixar de ser um problema ambiental. Estamos falando de incentivos, educação ambiental e mudança de comportamento. Para essa mudança, nós precisamos de ajuda do ponto de vista de políticas públicas para reduzir, colocar mais impostos em cima de embalagens de plásticos, mas ao mesmo tempo uma mudança individual, que é muito simples e fácil. Por exemplo, trocar um canudinho, comprar um canudinho de bambu e outros canudos que você possam reduzir o consumo de canudo plástico, já é um grande legado, uma grande contribuição que deixa para o meio ambiente e também para a sociedade para daqui a 500 anos. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa tarde, até amanhã. E fique agora com o programa Refrão, com Márcio Marinho. Uma boa tarde para você. Tchau.